O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Segundo Mateus. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ale, ale, Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Em silêncio, fiquemos um pequeno instante recordando a palavra de Deus que foi semeada em nosso coração. Estimados irmãos, irmãs, comunidade São Judas Tadeu de Palmitos, reunida para o início dos festejos em honra ao nosso padroeiro, internautas que nos acompanham pela página do Facebook da nossa paróquia. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Assim afirmou nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno missionário do Pai. Jesus sempre deixou claro em sua pregação que veio para salvar a todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. A vontade do meu Pai que me enviou é que eu não venha a perder nenhum daqueles que Ele me confiou. Portanto, os evangelhos deixam muito claro, a salvação é universal.
ninguém está excluído. Mas, evidentemente, que Deus nos dá a liberdade de aceitar ou não esta salvação. Podemos abraçá-la ou podemos rejeitá-la no livre arbítrio que do Senhor recebemos. No entanto, apesar desta universal salvação para todos e deste desvelar-se em anunciar o Evangelho a toda criatura, nos Evangelhos sempre percebemos que Jesus teve uma predileção muito especial pelos últimos, pelos pequenos, pelos pobres, pelos doentes, pelos sofredores, por todos aqueles que não conseguiram um lugar digno debaixo do céu. Não porque os pobres sejam melhores que os demais, mas porque eram mais necessitados. Gosto muito da comparação da mãe que ama todos os seus filhos. Se ela tiver 6 filhos, todos igualmente serão amados. Mas se um deles cair enfermo, estiver com alta febre, ou que tenha passado por qualquer enfermidade, ela se desvelará em cuidado com aquele que está enfermo. Fará uma comida especial, estará mais à cabeceira de sua cama, receberá uma atenção que os outros naquele momento não irão receber. Será que ela ama mais do que aos demais? Não. Simplesmente, naquele momento, aquele filho ou filha que estava doente necessita de cuidados especiais. Assim podemos entender porque Jesus tinha esta predileção, este cuidado para com as pessoas sofredoras. Não porque ele amasse mais do que os outros habitantes da terra, simplesmente porque naquele exato momento precisavam de uma atenção particular. A misericórdia e o carinho de Deus para com os fracos não é coisa só do Novo Testamento. No Antigo Testamento já encontramos esta mesma preocupação expressa através da ação missionária dos profetas. Por exemplo, na primeira leitura que nós acabamos de escutar do livro do Êxodo, percebemos Deus defendendo o direito dos mais fracos daquele tempo, que eram os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Esta era e talvez continue sendo a classe mais desamparada e que, portanto, merece cuidados especiais. Os estrangeiros, porque estão desterrados de sua terra. As viúvas, por não terem muitas vezes um digno sustento, e quando tens filhos, tem que se desdobrar como mãe, como pai, no cuidado da família. E os órfãos, nós sabemos, uma criança sozinha no mundo é realmente um grande padecer. Então, no Antigo Testamento, se dizia que nunca se deve colocar nenhum tropeço, nenhuma dificuldade na frente dos estrangeiros, dos pobres, dos migrantes e dos órfãos. E Deus vai dizer na leitura ao povo de Israel: não faças nenhum mal ao estrangeiro. Lembra-te, Israel, que um dia também tu foste morador em terra estrangeira e que tiveste debaixo do jugo duro do faraó, rei do Egito. Não faça aos outros aquilo que não querias para ti. E Javé continua: não faças nenhum mal à viúva, nem ao órfão. Se o maltratardes, o órfão e a viúva gritará por mim,
e eu ouvirei o seu clamor. Eu sou um Deus misericordioso e não vou desamparar o pobre que grita por justiça. Não emprestes com usura, cobrando juros ao teu próximo, isto é, aquele juro exorbitante que muitas vezes fazem os agiotas, transformando a vida do próximo num verdadeiro inferno na terra, numa dívida impagável. Não faças jamais isto ao teu semelhante. Se por acaso alguém tiver uma dívida contra ti, a ti, e pegares como penhor o manto, deverás devolvê-lo até o pôr do sol, porque pode ser o único abrigo que terá para passar a noite. Porque se dormir e sentir frio e não tiver o cobertor para se amparar, ele gritará por mim, e eu farei justiça, e eu atenderei. Portanto, essa leitura mostra toda esta preocupação de Deus, um Deus que está lá no céu, mas é um Deus muito concreto, que percebe as necessidades, que não é indiferente às dores e aos sofrimentos. É um Deus que verdadeiramente caminha conosco e está atento a todos os atos, não para condená-los, mas para nos ajudar a caminhar em direção a um mundo mais justo. Na segunda leitura, São Paulo continua falando à comunidade dos Tessalonicenses, aquela que deu os melhores frutos, fé, esperança e caridade. De fato, Tessalônica se tornou modelo para as demais comunidades cristãs. E São Paulo diz: vós sois tão exemplares no seguimento de Jesus Cristo, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com tanta alegria do Espírito, apesar de tantas tribulações, que sois um evangelho vivo. Isto é, nós nem precisamos falar muito. O testemunho da comunidade já era um evangelho aberto, um convite ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos perceber, nestas palavras do apóstolo São Paulo, o alcance evangelizador e missionário de uma comunidade que dá testemunho da fé, da esperança e da caridade. Isto é, das três grandes virtudes teologais. Pelo testemunho dos Tessalonicenses, o evangelho se espalha com mais facilidade. E muitos se convertem, abandonando os falsos deuses, os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os Tessalonicenses se tornaram como uma seta, um caminho que leva ao único caminho verdadeiro, Jesus de Nazaré. No evangelho de hoje, os fariseus estão, como no domingo passado, querendo envolver Jesus em alguma armadilha, a fim de poderem condená-lo à morte. Um deles pergunta hoje a Jesus para experimentá-lo. Domingo passado perguntaram: mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus se saiu perfeitamente, dizendo: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não caiu na armadilha. E hoje a pergunta é para testar os conhecimentos de Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isto é, qual a coisa mais importante da Bíblia Sagrada? E Jesus responde com muita tranquilidade, perfeitamente dentro da tradição do seu povo. Não inventa a resposta, apenas cita o que o doutor da lei já sabia, e que todo judeu piedoso naquele tempo repetia diariamente. Assim como hoje, no Novo Testamento, nós repetimos todos os dias as palavras do Senhor, o Pai Nosso. No Antigo Testamento,
todo bom judeu repetia diariamente as palavras do livro do Deuteronômio: escuta, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Falarás desta palavra ao acordares. Quando caminhares com os teus filhos, recorda-os, deverás amá-lo de todo o coração. E quando chegar o fim do dia, quando chegar o momento do descanso da labuta, novamente, recorda-te, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amá-lo-á de todo o teu coração. Portanto, o judeu repetia isso diariamente, quando se acordava, quando caminhava com os filhos, estava sempre recordando a Escritura. E quando chegava o momento de dormir, novamente repetia: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deverás amá-lo com toda a tua alma. Portanto, Jesus responde perfeitamente. Aí está o centro de toda a Bíblia Sagrada. Mas Jesus coloca algo mais. O mais importante é este: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amigos e minhas amigas, Jesus, portanto, vai ao coração das Sagradas Escrituras. O amor a Deus só é verdadeiro quando ele se revela no amor ao próximo. Portanto, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento: não colocarás empecilho diante dos pobres, terás todo cuidado com a criança órfã, não desprezarás a viúva, não torne mais difícil a vida do migrante ou do imigrante que está em tua terra. Tudo isto é vivência do único e essencial mandamento: dar testemunho do Evangelho de Cristo, ser uma Bíblia aberta para a comunidade. Tudo isto é desdobramento do único e essencial mandamento: amarás o teu próximo, a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E São João vai dizer de uma maneira magnífica: é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas vive no inferno com o seu próximo. Isto é, diz que ama a Deus, é muito piedoso, lê as Escrituras, mas vive brigando, infernizando a vida do seu próximo. E ele pergunta: como poderás amar a Deus se não ama o próximo? Portanto, o amor a Deus se manifesta no amor ao meu irmão, à minha irmã. Que Deus nos dê esta graça que São Judas Tadeu bem entendeu. Ele foi um verdadeiro discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu esta palavra e ele foi esta Bíblia aberta, convidando todo o povo no seu tempo, e hoje a comunidade de Palmitos, que está debaixo de sua proteção, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim seja. Amém.